Vamos lá, estamos no quarto domingo, onde nós estamos falando sobre a guerra contra os santos. Essa guerra espiritual, essa guerra que começa no mundo espiritual, e ela ultrapassa as fronteiras daquilo que é espiritual e desce até nós. Nós estamos no meio disso. Todas as outras 3 mensagens sobre este tema estão no site do ministério, igrejapetra.com. Você pode ir lá, você pode ouvir, para que você entenda que nós estamos hoje no quarto domingo. Então, para que você entenda exatamente o que Deus está comunicando à igreja, é imprescindível que você ouça, e ouça bem. Amém, queridos? Alguém pode dizer, eu não quero entrar nisto, não me meta nesse negócio. Não é você que decide se vai entrar ou não. No dia que você nasceu, já foram demandadas ordens ao seu respeito. Já foi dado ordens ao seu respeito. Falamos também daquela frase, né? Aquelas frases de igreja, que é muito bonita. Irmão, Deus tem um plano na sua vida. Quantos creem nisso aí, que Deus tem um plano na sua vida? Eu creio. Mas o diabo também tem um plano na sua vida. Ai não, ai credo, como é que é? Coisa negativa não, queridão, irmãos, essas frases de bate na madeira, coisa negativa, galho de arruda, pé de coelho, você só está matando animais e depredando o meio ambiente, não tem poder nenhum. Como também não tem poder, agora, como não tem poder essa frase, está amarrado em nome de Jesus, você não tem poder. A não ser que a vida por trás da frase seja coerente com o evangelho. Você está entendendo, irmãos? Para que a frase ou qualquer outra frase em nome de Jesus tenha poder, tem que haver uma vida por trás da frase. E essa vida com Deus. Porque senão você vai ficar falando, não Jesus, não Jesus, não Jesus, e não vai adiantar. Você pode entender isso? Abra sua Bíblia em Atos capítulo 19, por favor. Vamos lá, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19, amém? Vamos ver isso na prática. Atos capítulo de número 19, quinto livro do Novo Testamento, amém, querido? Atos capítulo de número 19, abra sua mente, seu coração, para a palavra de Deus. Nós vamos ler e vamos orar. Atos capítulo 19, amém? A partir do verso de número 13. Atos capítulo 19, a partir do verso de número 13. Depois eu vou explicar o contexto. Estamos nesses domingos estudando a palavra, amém, querido? Diz assim, alguns judeus, preste atenção, alguns judeus eram exorcistas ambulantes e tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos. Faziam isto dizendo, nós te expulsamos em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto, preste atenção, eram 7 filhos, 7 homens, 7 filhos, de um judeu chamado Seva, que era sumo sacerdote. Eles eram filhos de crentes. Mas o espírito maligno respondeu a eles, eu sei quem é Jesus, e eu também sei quem é Paulo, mas quem são vocês? E aquele que estava possesso do espírito maligno saltou sobre eles e subjugou a todos de tal modo que prevaleceu contra eles. E eles tiveram que fugir, feridos e seminus daquela casa. Feche seus olhos um instante, curva sua cabeça, vamos orar. Pai, no nome do Senhor Jesus, no nome em que há toda a autoridade no céu, na terra e debaixo da terra, Senhor. Nós, a tua igreja, nos curvamos diante do teu nome, que é todo poderoso.
E te pedimos, ó Deus, que o Senhor tome nossas mentes e corações, que a paz que excede todo entendimento tome nossas mentes e corações, para que toda a palavra nos seja entendida, Senhor. Que seja uma noite de edificação no Teu Espírito. Que nada e nem ninguém venha roubar a semente do Evangelho em nossos corações. Que nós saiamos daqui, ó Deus, mais edificados do que entramos, mais curados, mais libertos, mais prontos, mais preparados, Senhor. Que os meus olhos, os meus ouvidos, o meu coração se abra, Deus, não para o homem que está falando, mas para a Tua palavra, Deus, em nome de Jesus. Porque é nela que está toda a autoridade e todo o poder, em nome de Jesus. Amém? Situação muito estranha, né, irmãos? A Bíblia diz que Paulo já estava ali naquela cidade ensinando faz 3 meses. Deus usava a vida do apóstolo Paulo, o nome de Paulo ficou famoso. Ele começou a dar aula numa escola chamada Escola de Tirano. Ele ensinava a palavra de Deus, o nome de Jesus, o nome dele como professor, começou a crescer e tudo mais. Não somente isso, a Bíblia diz que muitos sinais, muitos poderes eram manifestados através da vida do apóstolo Paulo, que ele era um homem de Deus. E a Bíblia diz aqui de maneira que até lenços e aventais do uso pessoal do apóstolo Paulo eram levados até os enfermos e aqueles que estavam presos por espíritos malignos, e esses eram curados e libertos. Nessa hora, 7 rapazes, vendo tudo aquilo ali, vendo o poder de Deus, e de bom coração, e desejando fazer parte daquilo, entraram nessa dança. Vamos ser também expulsadores de demônios, vamos sair por aí, e aonde a gente vê uma pessoa que está dominada, vamos estender a mão também, igual a gente viu Paulo fazer, e vamos falar em nome de Jesus, como nós ouvimos Paulo dizer, e vamos fazer isso, porque esse é um trunfo, é um zap. Então a gente vai usar, que quando usa o nome de Jesus não tem jeito. Veja, irmãos, eles eram 7 rapazes, eles eram filhos do sumo sacerdote do templo. O sumo sacerdote era o posto espiritual mais alto do templo. Então, com certeza, por causa da tradição, aqueles 7 rapazes cresceram no ambiente gospel, vamos dizer assim. Eles cresceram no ambiente cristão, vamos dizer assim. Cheio de Bíblia para todo lado, cheio de louvor para todo lado, cheio de comentários de igreja, etc. Maravilha. Aí eles, não vamos fazer isso que o apóstolo Paulo faz. Eles saíram. Que beleza. Aí encontraram um rapaz numa casa, que estava possesso de espíritos malignos. Opa, é a nossa chance. 7 contra 1. Não tem como a gente perder. 7 é número profético. Aí foram. Chegou lá, estava o rapaz endemoniado. Vejo, fizeram assim, né? Aquela roda. Agora. Oh, glória. Começaram a dar aquela respiração espiritual. Sabe como é que é, né, irmão? Respiração espiritual, você não pode respirar igual. Você tem que dar uma... Tem que fazer aquele barulho de fritura, que está fritando o óleo dentro de você. Agora, tem que dar uma mudada na voz, porque daí o diabo fica com medo. Engraçado, irmão. Nada dessas coisas aconteceram. Eles falaram, nós te expulsamos em nome de Jesus, a quem Paulo prega. O diabo só... E ele diz, o diabo diz, aquele garoto possesso diz, eu sei quem é Jesus, e sei bem. Também sei quem é o apóstolo Paulo, e sei bem. Mas quem são vocês? Vocês eu não conheço. Mas nós somos os 7 garotos maravilhosos, filhos do sumo sacerdote. A cidade inteira nos conhece. Mas eu não conheço. Mas o Estado conhece. O Brasil conhece. O mundo inteiro conhece. Mas aqui no mundo espiritual vocês não têm nome. Vocês não têm identidade, vocês não têm força, vocês não têm poder, vocês não são nada. Sabe, irmãos, aqui está a prova que nós não podemos usar o nome de Jesus como um amuleto. Falou Jesus, resolveu tudo. Não. Então quero dizer novamente,
O nome de Jesus é poder quando há uma vida por trás do nome. A sua vida com Deus. Porque se não houver uma vida com Deus, as criaturas que estão do outro lado, elas não vão te obedecer, e mais, elas vão para cima de você. Ai, pastor, você está colocando medo. Não, mas nós estamos lendo a Bíblia. Amém? Está escrito aí? Está, né? E digo mais, querido, veja. O que se chama isso? Se chama identidade espiritual. Todo mundo conhece a gente aqui na cidade. Todo mundo conhece. Ah, todo mundo conhece. Você conhece aquela banda? Conhece aquele pastor? Conhece aquele irmão? Você conhece aquele... Conheço. A pergunta não é esta. A pergunta é, você é conhecido de anjos e demônios? De Deus e do diabo? E alguém pode dizer assim, mas eu estou na igreja, eu vou usar o nome de Jesus. Você quer ver? Ó? Agora, 1, 2, 3, em nome de Jesus. E o endemoniado falou assim, olha, eu sei quem é Jesus, sei quem é Paulo, mas eu não conheço vocês. Isso tem um segundo nível aqui, que é a seguinte coisa, para que todos entendam e aprendam isso finalmente. Que você pode ter um bom nome, um famoso nome, um grande nome entre os homens. Inclusive isso é facílimo. Só fazer um cartaz com a sua cara e colar nos postes, não fica botar no Facebook, etc. Mas isso não tem nada a ver com a autoridade espiritual legítima. E mais, você pode fazer e acontecer dentro da igreja. Meu Deus, que coisa, olha que coisa, que cara fantástico, uou, e tal. Mas a hora que um ser espiritual se contrapor a você, ele vai olhar em você e ele vai identificar a verdade. Que a grande maioria, talvez, ou muitos, têm vivido uma vida oca. Não tenho nada dentro. Então, estou falando, estou cantando, estou pregando, estou fazendo uma cara de espiritual, tremo a mão, etc. Mas os espíritos malignos não têm medo disso, irmão. Não tem medo. Certa feita, em certo lugar, me lembro disso, aconteceu isso. Tinha lá um rapaz preso. E ele se jogava, daqui a pouco nós vamos ver isso aí, ele se jogava no chão, o cara estava fazendo um auê dentro da casa, tinha quebrado metade da casa. Eu lembro que me ligaram, olha, vem aqui, porque o cara está louco, o cara está pulando, o cara está quebrando as coisas. Fomos lá, depois do culto. Falei, deixa ele quebrar a mão um pouco aí, depois do culto a gente vai. E fomos. Abrindo a porta daquela casa, irmão, tinha uma pessoa lá dentro tocando violão. Uma pessoa estava adorando para a parede, eu não sei para quê, fazendo uns movimentos estranhos, e o cara caiu daqui atrás. Eu falei, pessoal, o que vocês estão fazendo? Dá um pouquinho de licença aqui. E entrei ali e comecei alguma coisa na direção do problema. Porque aquelas pessoas estavam ali há várias horas já, e não acontecia nada. Então, nesse nosso quarto encontro, nesse quarto domingo, quero falar sobre o quê? Quero falar sobre possessão. E por quê? Porque você volta a dizer, porque você está colocando medo em nós? Porque você gosta de falar disso, daquilo? Não, irmãos. Se você abrir a sua Bíblia só no Novo Testamento, só o Novo Testamento, 27, só o Novo Testamento, sem toda a Bíblia, só a parte, ou melhor, nem todo o Novo, só os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. A quantidade de passagens que se referem a Jesus, confrontando essas criaturas, é enorme, enorme. Eu nem contei. Mas só nos 4 evangelhos, a quantidade é muito grande. E quando você vê um assunto muito repetido na Bíblia, Deus está dando ênfase. Lá em Marcos 16, 15 em diante, no grande versículo que todo mundo sabe, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, né? Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Tu não para aí, aí ó, vamos evangelizar o mundo. A obra de evangelização do mundo não acontece sem que haja expulsão de demônios. Porque o versículo abaixo, ou 17, está escrito,
Está escrito: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome, número 1, expulsarão demônios. Falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. E este evangelho do reino. Então, queridos, não existe. E a igreja do Senhor precisa aprender uma coisa agora. Vamos lidar muito sobre isso. Expulsão de demônios é um ato. Libertação é um processo. Alguém veio aqui, ficou ruim, houve alguma manifestação, etc e tal, lá. Olha, como fala hoje, é sexta-feira o culto da libertação. Aí as pessoas vêm, acontece aquele auê, está liberto. Não está liberto não. Libertação é um processo de retirada de pecados, vícios e problemas da nossa vida. Expulsão de demônio é um ato de autoridade de Deus, que tem vistas ao evangelismo, a ganhar almas. Senão, Jesus não teria dito assim, que o demônio sai de uma casa e anda por lugares áridos procurando algum descanso, e não encontrando descanso, ele volta e olha para aquela casa. Casa somos nós. É uma alusão ao ser humano. E vendo aquela casa vazia, ele volta. Então, outro ponto que eu quero colocar aqui para todos os irmãos, é que nós aqui na igreja, esse ministério, nós temos nos esforçado para isso com a liderança e alguns outros irmãos. Nós não queremos e não estamos interessados em nenhum tipo de, número 1, exposição de pessoas. O que é exposição de pessoas? Trazer aquele bando de gente aqui e ficar fazendo aquele auê para vocês ficarem assistindo as pessoas naquela situação deplorável. Se você entende isso? Você entende isso, irmãos? A não ser que aconteça sobrenaturalmente no meio do culto e não possa ser evitado, porque às vezes acontece isso. Na adoração, na hora da oração, a pessoa, estoura igual a pipoca. Que a criatura que estava dentro dela vai querer sair. Isso é uma outra história. Agora nós não vamos ficar forçando barra. Você pode entender, irmãos? Para isso, para esse tipo de coisa, nós temos um retiro que vai acontecer agora até inclusive no começo do mês de novembro, 1, 2 e 3 de novembro, chamado Imersão Total, 3 dias, 17 ministrações para passar o pente fino na nossa cabeça. Entendeu? Se tiver com lente e piolho, vai sair em nome de Jesus. Outro engano, outro engano. Os crentes, vocês estão aqui, nós estamos ouvindo, e dentro da sua mente tem uma mensagem assim, preste atenção. Aconteça o que acontecer, eu não vou manifestar de jeito nenhum. Esse pensamento é estranho. Porque, irmão, o seu desejo deveria ser outro. Você vai ter essa oração, vai ter esse culto, vai ter esse retiro. Eu vou ser o primeiro aí, sabe por quê? Porque eu não quero ser escravo de diabo. Eu não quero ficar com essa porcaria morando dentro de mim, guiando o meu coração e as minhas atitudes. Então, se houver em alguma área, vai sair, eu vou botar esse cara para fora. Porque nós somos templo do Espírito Santo, amém? Então, está passando o pente fino lá, opa, vou lá. Não fuja, eu não vou. Não fique escravizado. Eu sei muito bem, irmãos, que quando eu comecei na fé, eu me sentei aí. E eu também assistia muitos cultos desses. E essa mensagem vinha na minha cabeça, não vou lá nem a paulada. Vai que eu caio. Que vergonha. Então, o diabo me fazia acreditar, uma vergonha momentânea é pior do que a vergonha de uma vida inteira. Você entende isso? E não, irmão. Igreja é local de libertação. E libertação é a libertação bíblica é a remoção de um intruso e a remoção das causas, dos porquês que levaram aquele intruso a entrar aí. Porque é irresponsabilidade de pastor e de igreja
ficar promovendo remoção, 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 sem remover os porquês, que no outro dia eles vão entrar tudo de novo, como Jesus falou, e vão trazer 7 piores, e a situação daquela pessoa vai se tornar pior a cada vez. Você entendeu aqui, querido? Isso é muito importante. Então aqui eu escrevi algumas coisas aqui, separei, porque o Novo Testamento, como eu estava te dizendo, é muito cheio de informação, é muito. As passagens que eu vou citar aqui, você já conhece, você já ouviu, tá certo? Vou citar rapidamente, porque eu creio que é importante para você entender, irmão. Porque libertação, autoridade e poder não é trabalho de pastor. É trabalho de cada um dos senhores e senhoras. Você é de Deus tanto quanto eu, amém? Você tem o Espírito Santo dentro de você tanto quanto eu. E pode ocorrer, como sempre ocorre, inclusive, situações onde eu não estou presente. Onde o grande mulher não está, você está sozinho. E a situação está acontecendo na sua frente. E Deus quer que você aprenda a estender a sua mão, porque na sua mão tem autoridade. Irmão, a igreja está reunida para que nós todos tenhamos vidas espirituais autênticas, reais. Você precisa disso. Você precisa viver o que está escrito, você precisa experimentar o que está escrito. Sabe por quê? É aquilo que eu falei, não viva da fé dos outros. Não viva das experiências espirituais de outros. Não viva de contos e testemunhos de outros. Tenha o seu. Deus quer fazer com você, irmão. Deus quer fazer com a igreja, um por um dos que estão aqui. E eu te digo em nome de Jesus, porque Jesus falou que Ele deu autoridade para cada um de nós. Se você crer, tudo é possível que crê. E essa questão é uma das. Você pode estender a sua mão, você tem que ter vida com Deus, né? Não estamos aqui falando de uma parte para frente, estou falando de um todo. Você estenda a sua mão e dê a palavra de ordem. Você vai estar sendo um veículo de libertação e cura para aquelas pessoas, amém? Veja, primeira coisa, irmãos, a igreja precisa saber isso, entender direito. Essas criaturas que se apoderam do corpo das pessoas, elas têm inteligência, elas são personalidades. O que é uma personalidade? Ela tem todos os traços de um ser humano. Na sua personalidade, ela pensa, fala, age, sente, decide. Você pode entender isso? Então não tente lidar com essas criaturas como se eles fossem pernilongos. Acabou o problema, vamos dormir a noite inteira agora. Não, não é assim. Eles têm inteligência, como você tem. Nós precisamos entender isso. Por exemplo, quando eles respondem a Deus, Jesus interagiu com eles. Quer ver? Mateus capítulo 8, 28 e 29 diz assim: quando Jesus chegou ao outro lado, a região dos Gadarenos, foram ao encontro de Jesus 2 endemoniados, que vinham dos sepulcros. Olha, estavam nos cemitérios. Eles eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Então eles gritaram: que você quer conosco, filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do tempo? Olha, eles respondendo à presença de Jesus. Jesus estava vindo, eles já viram Jesus de longe e já foram para cima de Jesus, para interagir, para falar com Jesus. Marcos 3,11 diz que sempre quando Jesus entrava numa sinagoga, numa vila, algum lugar, e tinham endemoniados, eles saíam gritando dos corpos das pessoas, gritando que Jesus era o Filho de Deus. Reconhecimento. Eles sentem medo. Quando eles veem Jesus, a Bíblia diz em Lucas 8, 28, que eles se prostram, eles se ajoelham aos pés de Jesus, reconhecem que Jesus é Senhor e falam: por favor, não faz nada para nós. Deixa a gente fique. Aquele caso daquele rapaz que tinha uma legião, já vou falar sobre isso. Dentro dele. Eles começam a pedir para Jesus não expulsá-los. Depois eles veem que Jesus é irredutível. Eles fazem um outro pedido. Não, então manda a gente para os porcos. Vocês lembram dessa passagem? Eles estão pedindo, ó, estão com medo. Lá em Tiago, capítulo 2, naquela passagem que fala a fé sem obras é morta,
lá diz assim: até os demônios creem e tremem. Olha a pessoa que está do seu lado, fala: irmão, você crê? Diz agora, você tem temor? Fala assim para ele, em nome de Jesus, não perde para o demônio não. Porque ele crê e treme do nome do Senhor. E muitas vezes a gente passa em cima do Espírito Santo como se fosse um trator. Cuidado com isso. Eles têm capacidade de se juntar, de entrar em acordo entre eles. É interessante isso. Você vai ver naquela passagem que eu citei, que ele sai do corpo do homem, vai para lugares áridos e não achando repouso, voltam e olham para aquela pessoa. E estando ela vazia, eles trazem consigo. Como traz consigo? Era 1, agora ele voltou com mais 7, são 8. Como é que ele fez? Ele deu a volta, encontrou os parceiros dele lá no inferno, falou: tem uma casa legal para a gente entrar. É a vida daquele homem, é a vida daquela mulher. Acordo. Acordo entre eles. Daniel capítulo 10, você vai ver isso. Que o príncipe da Pérsia, que resistiu ao anjo Gabriel, quando o anjo veio, falou com Daniel, ele diz assim: ó, agora eu vou voltar para a presença de Deus, mas não sem antes enfrentar também o príncipe da Grécia. O príncipe da Pérsia perdeu, ele foi lá e chamou outro principado. Irmãos, a Bíblia é tão rica, a Bíblia é tão rica de informações detalhadas da operação, e muitas vezes a gente cai nos mesmos truques, escorrega nas mesmas cascas de banana, mas não será mais assim, amém, irmão? Em nome de Jesus. Vamos lá. Eles imploravam a Jesus que mandasse ele para os porcos. Por que eu estou falando eles imploravam? Porque nessa ocasião não havia um homem possesso de um espírito. Havia um homem possesso por mais de 5.000 espíritos dentro de um homem só. Jesus pergunta: qual é o seu nome? E ele fala: eu sou Legião, porque nós somos muitos. Deixou aquele homem tão louco, tão lunático, tão louco. E eles entraram, todos aqueles caras que estavam lá dentro, entraram em acordo para fazer esse pedido para Jesus. Não manda a gente para o inferno, não manda a gente para a condenação, manda a gente para os porcos. Então Jesus falou que assim seja, vão. E o resto da história, você sabe. Eles têm necessidade de descanso. Mateus 12:43 fala isso. Que ele sai por lugares áridos, procurando abrigo, procurando um descanso. Um lugar onde ele possa repousar. E não encontrando, volta e olha para aquela casa da onde ele saiu. Isto é, a vida de uma pessoa. Né? Diz: voltarei para a casa de onde saí. Chegando à casa encontrada, desocupada, varrida e em ordem, traz 7 piores que eles. Então, algumas características que você vai ver medo, que você vai ver diálogo, que você vai ver concordância, que você vai ver decisão, observação, características de indivíduos inteligentes e individuais. Inteligentes e individuais. Daqueles muitos que estavam dentro daquele homem endemoniado, que tinha uma legião, haviam vários. Não era um corpo só, eram muitos outros. Era um pequeno exército dentro daquele homem. Bem, eles são organizados, vivem em ordem e hierarquia. Mas isso aí não tem não. Irmãos. A ideia sobre ordem, a ideia sobre hierarquia, não nasceu na fábrica, não nasceu no quartel, não nasceu na sua repartição, onde você trabalha. Ela vem do céu. A Bíblia fala de arcanjos, a Bíblia fala de anjos, a Bíblia fala de outros seres, 24 anciãos, seres viventes. A Bíblia fala sobre uma outra criatura que eu não tenho nem ideia. A Bíblia fala de serafins, que são anjos de fogo, de 6 asas. Olha que coisa de louco. A Bíblia é tudo cheio disso. Se eu ver um negócio desse na rua, ou eu desmaio, ou eu saio correndo. Ah, não, eu vejo toda hora. Não vê não.
Eu não. É mentir. Porque Daniel, à beira do rio, quando viu o anjo Gabriel, ele amoleceu e desmaiou. Se não fosse o anjo gatar no braço dele, falou: levanta, rapaz, levanta, tem que ter uma conversa. João, em Apocalipse, quando ele vê o anjo, ele cai de cara. E hoje tem irmãos que vê anjo assim: tá lá no café, tá lá no fim do banco, tinha dois, tá trocando ideia. É assim, ó, entendeu? Eu tô vendo que estão ali. Tem um pessoal aqui que está comigo aqui. Isso me escapa. E você vai ver na Escritura que quando os anjos tinham que se apresentar a seres humanos, eles se transformavam em seres humanos. Pode ver. Aconteceu com Ló, aconteceu com Abraão. Eles aparecem como varão Gabriel, por exemplo. Porque, pense lá, Maria, ai que bonitinha. Daqui a pouco aparece um ser de 6 asas, com olho por dentro e por fora, no corpo inteiro. Ela pula, estoura a porta no peito. Vou ter Jesus, nada, vou sumir. Teve que aparecer um anjo, Gabriel, em forma de homem, e falar com ela. Sabe por quê, irmãos? Anjos são criaturas sobrenaturais. Não me venha dizer: eu sou muito com sobrenatural. Qualquer coisa para mim é. Tá. Tá bom. Vamos pular essa. O fato é que a Bíblia fala de tronos, que vem a ser de soberanias, classes angelicais, classes de criaturas no céu. E fala também de principados e potestades, de Deus e do diabo. Lá em Efésios nós já lemos que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra principados, potestades, príncipe das trevas, hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Olha a hierarquia aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Um embaixo do outro. Talvez alguém aqui tenha tido experiências no seu passado de frequentar, por exemplo, centros de espiritualidade, vamos dizer assim, tá? Vai lá brincar no centro de espiritualidade para você ver. Abaixa o demônio na pessoa, ele dá um cacete em você em praça pública. Vai lá brincar com demônios como as pessoas têm brincado com Deus e com o Espírito Santo para você ver. Abaixa o tal do santo lá, que de santo não tem nada. E ele olha para você, ele quebra você no soco, na frente de todo mundo. Porque lá tem ordem. No céu tem ordem. No inferno tem ordem. Agora pergunta: e na igreja? Na sua casa? Na sua vida? Está vendo, irmãos, como ser humano, ele pode se tornar pior do que demônios? Que Deus fala para o demônio: para! O demônio, é só ler Jó capítulo 1. Agora Deus fala para você: filho, não, você vai lá e bota a mão no pecadão lá. Vai quente, que daqui a pouco nós vamos chegar nessa parte. Outro, quando a pessoa está possuída, é conferido força para ela, força física. Força física. Marcos 5 diz que quando Jesus desembarca, um homem com espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros, ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo concorrentes. Muitas vezes lhe haviam sido acorrentados os pés e as mãos, e ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros dos pés. Ninguém era suficientemente forte para dominar aquele homem. Ninguém. Eu já vi isso, irmão. Uma vez em Campos do Jordão, em 1900, deixa para lá, num retiro desses da vida, um homem ficou possesso de espíritos. Os espíritos se manifestaram. Cadê que a turma segurava o cara? Não segura, irmão. Talvez alguns aqui não tenham tido essa experiência ainda. Mas eu já vi pessoas que você olha, esse cara pega o outro com a mão só. Quando isso acontece, você não consegue segurar o corpo da pessoa. Não é porque ela cria um monte de músculo e vira um incrível Hulk. Não é isso. A energia espiritual que está dentro dela é incrível. Você põe a mão no braço da pessoa, a sua mão abre. Você não segura. E outra, antes de você tentar segurar uma pessoa assim, ele olha bem dentro dos seus olhos e fala assim: se você vier, eu te arrebento. Você já dá uma tremida na perna. Eu sei tudo que você faz. A nego já, opa. Certa feita em certo lugar, estava eu no churrasco,
Me ligaram. Escutando uma barulhada no telefone. Bah, bah, bah. Ei, que é isso? Vem aqui, que tem um cara endemoniado aqui, tá, cara, tá quebrando tudo. Falei, quem é que tá aí? Fulano, ciclano, doutor. Eu falei, quantos são? 5? Se virem, eu vou comer o meu contrafilé. Ai, que coisa horrorosa. Não, irmãos, eu não fui porque... Mas eu não fui porque tinha 5 crentes lá. E aqueles 5 crentes, não é possível que alguém ali não tivesse Jesus dentro da sua vida para estender a mão sobre aquele cara que estava possuído. Eu falei, vocês se virem. E se esse diabo bater em vocês, bem feito. Vocês estão na igreja mascarando, agora chegou a hora, meu irmão, é agora. Se o demônio bater em todos vocês, vocês voltam a me ligar, porque daí eu vou aí. Sabe o que aconteceu? Os crentes olharam um para a cara do outro, é nós, foram lá e partiram e venceram o demônio. E a pessoa foi livre. Irmão, uma das coisas que a autoridade quer dizer é conhecimento e confiança. A autoridade traduz assim, eu conheço Deus e eu confio em Deus. Pronto. Não precisa tremer perna. Não precisa nada, não precisa suar frio. Não precisa nada, irmão. Deus é contigo por onde quer que andares. Olha a pessoa que está do seu lado, pega no braço, você é agente de Deus. Aleluia. Fica com medo não. A Bíblia fala que muitos endemoniados ficaram fortes demais, ficaram violentos, atacavam pessoas, como no texto de Atos, bateram neles. Eu já vi isso muitas vezes. Já vi gente de igreja ser envergonhado. Já vi muita coisa. E tem talvez pessoas aqui que já viram muito mais do que eu. Muitas vezes na Escritura você vai ver outras coisas acontecendo no corpo das pessoas, como grito, mudança de voz, convulsão, espasmo corporal. Sabe o que é espasmo? Aquelas coisas que o cara dá assim, meio doido. Vou te citar um texto de Lucas 9:38. Diz que havia um homem na multidão e bradou, mestre, eu te peço que dê atenção ao meu filho, pois é o único que eu tenho. Um espírito maligno o domina. De repente ele grita e ele se lança em convulsão, espuma pela boca e o espírito não sai dele, o está destruindo. Isso era o clamor de um pai. E ele fala assim, eu apresentei aos seus discípulos e os seus discípulos não puderam expulsá-lo. Jesus falou, geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Traz aqui o menino. Ele olhou para o diabo e falou, sai. Ele já saiu. Já conversamos sobre isso. Veja, irmão, discípulos que podem e discípulos que não podem. O que significa isso? Significa nível. Significa que você está talvez passando o tempo na igreja somente assistindo cultos. Ai, que legal, você gostou? Eu gostei. Não, irmão. Você está recebendo conhecimento. Você está recebendo armas espirituais. Para que todos nós possamos crescer e agir em nome de Jesus. Ser sal e ser luz. Se você é luz... Diz João capítulo 1, que a luz dissipa as trevas. Se tem luz em você, as trevas vão sair. Agora, se não tem, você vai ficar sabendo rapidinho. E quando você ficar sabendo, irmão, não fique chorando. Uma vez eu encontrei uma pessoa que ele foi para cima de uma criatura lá. A criatura falou, não vou sair nada. E queria bater nele, deu um auê lá. E depois ele ficou, acho que um mês assim, fora da igreja, assim... Por que eu não consegui, pai? Eu não sei, isso é que não sai raios das minhas mãos, não sai. Abracadabra, não sai. Em nome de Jesus, não sai. Pirlim pim-pim, não sai. Por quê? Tão forte foi o embate psicológico que atingiu a mente daquela pessoa dizendo, você não tem autoridade, você não é homem de Deus. Aquilo entrou igual uma flecha. E o diabo começou a dizer na cabeça do cara, se você não tem autoridade, se você não tem poder, se você não tem nada, o que você está fazendo na igreja? Sai fora de uma vez. Você queimou a cara e todo mundo viu. Ele entrou. Cuidado. Cuidado com esses pensamentos. Muitas passagens bíblicas você vai ver que o demônio lançava a pessoa na terra,
que ele ficava forte, que ele se rasgava todo, que ele atacava a pessoa, que ele espumava pela boca. Você vai ver demônios atacando áreas provocando enfermidade. Essa é boa, hein, irmãos? Enfermidade. Muitas enfermidades são provocadas por espíritos malignos. A Bíblia diz que Jesus expulsou não poucos demônios de surdez, demônios surdo-mudo. Eu já vi isso também na igreja. Manifestou o negócio lá, começou a gritar, e fomos para cima para repreender, a pessoa não consegue falar mais. Fala assim, confessa Jesus, a boca da pessoa trava. A pessoa não fala. E agora é só para aqueles que creem, como diz o nosso irmão Feliciano. Né? Agora é só para quem crê. Diga glória! Não, só para quem crê. Só agora para quem crê. Porque esse negócio é muito... Eu não tenho como condensar isso dentro de um culto. E nem é o meu desejo. O desejo é edificar a igreja, para que a partir de agora você continue crescendo. Eu não tenho pretensão de 1, 2 ou 4 cultos, passar toda uma vida para você. Você tem que viver. Amém? Você entende isso? É preciso entender isso. Nessa ocasião, essa criatura fechou a boca e a garganta da pessoa. Ela não falava mais. Acabou o culto, foi todo mundo embora. E a mulher ficou muda. Ficou assim, ó. Não falava. E taca a orar, irmão. E não acontecia nada. Numa daquela, Deus falou assim, ó, escuta, isso agora você vai crer. Você tem que orar colocando a mão na garganta dela, porque está bem aqui. O resto da história você já sabe. Aquela mulher foi liberta, voltou a falar, acabou. Agora, talvez você passe isso, fala para muita gente, cara, isso é história em quadrinho, cara, isso é filme do Crepúsculo. É filme do... Aquela presepada lá. Eu não sei se aquelas pessoas são vampiro ou macaco, você fica pulando em árvore. E eu já falei, irmão, se eu tivesse dinheiro, fazia o Crepúsculo 4. Eu colocava o Blade no meio do filme. Picota com a bicharada toda. Mas tudo bem, esse é outro assunto. E outra, viu, irmão? Psiu, cuidado com essa, como é que diz, com esse desejo, com essa loucura por filme de terror, que esse negócio aí também não tá bom não, viu, irmão? E depois não me ligue altas horas da noite, pastor. Você ora para mim. Aconteceu, irmão? Eu não sei, eu não consigo dormir. Começou às 7 horas da noite assistindo terror, até 2 horas da manhã, você quer dormir do que jeito? E tomara que eles batam no você mesmo, só vou lá no outro dia depois de tomar café ainda. Não vou. Tem gente aí, depois fica lá, faz xixi na cama. Você está pensando que é brincadeira, né, irmão? Você está pensando que eu estou falando aqui a palavra ao vento, né? Dormir com a mãe. Ô mãe, tô com vontade de dormir com a senhora hoje, aqui ó, tá tremendo de medo de filme de terror. Irmão, filme de terror não é coisa de crente. Joga esse troço fora. Você foi dedicado a Satanás, rapaz. Você é dedicado a demônios. E você coloca isso, os seus olhos ficam ali, ó. Aí depois você fica lá assim, ó. Você viu? Aí a pessoa viu o quê? O vento. Ai. Eu ia falar uma agora, quero, mas não vou falar. Espírito de enfermidade. Jesus expulsou o espírito que há 18 anos estava no corpo de uma mulher e fazia que ela andasse encurvada. Ninguém sabia. Mudos, surdos, ocasionados por infiltração demoníaca. Espíritos incubados. O que é o incubado? Ele está lá dentro, mas ninguém sabe. Jesus pregando na sinagoga. Sinagoga quer dizer casa de ensino, escola. Sinagoga dos judeus. Só fariseu e doutor da lei lá dentro. Jesus pregando, anunciando, daqui a pouco só... Uá! No meio dos fariseus. Quietinho. Estava incubado lá dentro. Manifestou por quê? Porque a presença da glória de Jesus estava ali. Estão entendendo, irmãos?
Diz também que ocasiona perda de decência. Que o espírito lá dos gadarenos, ele andava nu. Ele arrancou toda a roupa e andava pelado. Por aí. Atacando as pessoas e tudo mais. Então você vê, por A mais B, que a Bíblia, o Novo Testamento, está cheio de versículos, cheio de exemplos, de atitudes, de pensamentos deles, de atitudes deles, de planos deles, que eles comunicam força, que eles mandam doença, que eles infiltram, eles destroem mesmo. A obra do diabo é roubar, matar e destruir. E dos seus servos. E o que a igreja tem a ver com isso? Tudo. Número 1, por quê? Lá em 1 João capítulo 3, versículo 8, o apóstolo João diz assim, ó, para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Jesus, quando ele foi dar a palavra profética de fundação da igreja, ele disse assim, a minha igreja vai ser uma maravilha. Pessoas se converterão e se batizarão nas águas. Ei, nós vamos ter festa. Não, ele falou assim, edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós temos aqui, irmão, 4 domingos para trás, ouvindo dizer do anticristo, do espírito do anticristo, do mal. O mal está no mundo, irmãos. O mundo inteiro jaz no maligno. Nós não estamos aqui a passeio. Deus conta com a igreja para quê? Para ser luz e sal desse mundo. Porque tem muita gente em Pindamonhangaba que está endemoniado, cara. E vou mais além, a cidade está endemoniada. Ai, cara, você é um cara doente da cabeça. Irmão, dá um rolê. Ou você acha que os donos, verdadeiros donos das biqueiras de pinda é aquele traficante Zé Mané que está lá? Mulherzinha, essa é perigosa, cara. É isso não, meu filho. Quem é o cabeça é o diabo, irmão. Porque quando alguém vicia naquela desgraça lá, ele mata a pessoa. Eu não sei quando assistiram a Liga, essa semana, a Liga, na Bandeirantes, assistiram? Acesse o site lá do ministério, igrejapetra.com, eu coloquei lá nos vídeos de entrada. Você vai abrir o site, já está lá. A Liga, um programa da Bandeirantes. Fizeram com, o nome do programa é Deus está em todo lugar. Os missionários, homens e mulheres de Deus que trabalham toda noite, a madrugada inteira, nos piores lugares do Rio e de São Paulo. Você vai lá ver a Cracolândia. Eu nunca tinha, quem já foi a Cracolândia aqui? Levante sua mão. Quem já viu a Cracolândia de perto? Irmão, eu nunca tinha visto, sempre via pela televisão, é uma coisa feia. Até o dia que nós estávamos num lugar lá e eu fui, um dia que eu fui tirar o passaporte, nós passamos com o irmão, falou, me leva lá que eu quero ver, irmãos. E tem gente que gosta daquela babaquice, Walking Dead, aquele negócio de zumbi. Outro troço bobo, rapaz. Zumbi, ai. Eu não sei, tudo bem. Você quer ver o zumbi? Você gosta de zumbi? Quer ver zumbi? Ah, eu gosto de zumbi, pastor. Então vamos lá em São Paulo. Você vai a Cracolândia, você vai tirar o... Você vai ver de onde que tiraram a ideia de zumbi, irmãos. Eu vi diante de na rua, Alvernes. Mais de 2, 3 mil, não sei nem contar, milhares de pessoas andando igual zumbi, irmão, igualzinho. Você passa no meio das pessoas, eles não percebem você. Eles não se comunicam com você. Eles estão tudo assim, ó, igual zumbi, assim, ó, andando, olhando para o chão, procurando um pedaço de pedra de crack, uma maconha, um sei lá o que no chão. Eles andam assim, você passa no meio deles, eles não olham para você, não tem interação, são zumbis. Você quer ver? Vai lá para você ver. Eu nunca tinha visto ao vivo. E cada vez que a gente entrava mais lá para dentro, irmão, era pior, é horrível, é horrível. E esses missionários, esse homem de Deus, lá no meio. Lá no meião. E aí, teve uma rua, irmãos. Teve uma rua que nós fomos entrar. O Espírito Santo falou assim, ó, não passa nessa rua. Falou no meu coração. Eu falei, ô irmão, vem cá, vamos voltar. Não vamos entrar mais para o fundo não, vamos embora. Deus falou, não entre aí. Voltamos embora. Sabe-se lá o que tem, irmão. Mas eu sei, o que os meus olhos viram lá na Cracolândia em São Paulo, aquilo lá tem um dono. Não é possível que seres humanos cheguem a um tipo e a um nível de degradação tão grande. Irmão, seu coração, cara, é horrível. Você vê seres humanos como zumbis, como os animais. Eu tenho certeza, irmão, e outra, a opressão. Você sente o ar é denso, o ar é pesado, cara. O negócio é feio, é feio.
Quem você acha que está por trás? Quem você acha que é o dono? Quem você acha que espiritualmente está influenciando tudo aquilo ali? Deus? A igreja? É horrível. Você acessa o site do ministério, você vai ver essa reportagem. Maravilhoso. Maravilhoso. Também dá poderes de adivinhação. Atos 16, diz que Paulo pregava e vinha uma mulher atrás dele profetizando. Olha, estes homens são homens de Deus. Lá, 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 lá. E ela andou atrás de Paulo muitos dias, até que Paulo discerniu. Isso é um espírito maligno. Virou para ela e falou assim, ó, te repreendo em nome de Jesus. E a Bíblia diz que o espírito maligno sai daquela moça e ela não tem mais condição de adivinhar nada. Então alguém agora quer explicar uma coisinha. A pessoa fala, olha, mas eu fui em tal lugar, ele adivinhou mesmo o que ia acontecer. Não, ele não, irmãos, demônios não preveem futuro. Eles avisam o que eles vão fazer. É diferente. Você entendeu a diferença? Futuro, amanhã, como diz o velho ditado, o amanhã a Deus. Quando você vai, está passando pela rua, como já aconteceu comigo, essa mulher dançou. Veio uma mulher na rua aqui, não, Rio de Pino, deixa eu ver a sua mão, filho. Falei, pode ver, dei a mão para ela. Fiz assim, tó. Não, porque eu vou ver o futuro. Eu falei assim, não preciso, já sei meu futuro. Ela, você sabe? Eu falei, sei, céu. Vou com Jesus para a eternidade. Já olhou para mim, você é crente, né? Eu falei, sou assim, agora deixa eu ler a sua mão. Você não tem poder para isso? Eu falei, tenho. Deixa eu ler a mão da senhora agora aqui. A mulher fez assim, ó, manifestou no meio da rua, cara. Saiu assim, ó, fazendo sinal de conjuro, jogando feitiço, coisa e tal. Eu ia dizer o futuro dela. Tá aqui, ó, fácil. Não se arrependeu, sei onde a senhora vai morar. Não entregou a vida ao Senhor Jesus, eu sei para onde a senhora vai morar. Mas ela não quis ver o futuro, não. Demônios não preveem o futuro. Ele vai falar para a pessoa o que ele vai fazer na vida dela. Que é legal, ai, estou vendo um homem na sua vida. Tenha santa paciência. Aí junta a fome com a vontade de comer, né? Era isso que eu queria, ler mais, ler mais, ler mais. Cristão, lê Bíblia. Quer saber do seu futuro, irmão? Quer saber do seu futuro? Lê a Bíblia. Lê a Bíblia. A Bíblia fala do seu futuro. Não vai na onda desse negócio não, porque eu já vi muita coisa aí que... A Bíblia diz que tem um homem chamado Simão, que fazia sinais, Atos capítulo 8, sinais e prodígios no meio do povo. E as pessoas começavam a gritar nas ruas, ele é o grande poder de Deus. E quem é que estava operando por trás? Os apóstolos chegaram e ó, 1, 2, 3, sai. Perdeu o poder. Agora, quero falar de 3 estágios para você. Talvez você está, nossa, que coisa horrorosa. Ai, até agora, e peso. O que é isso? Isso aqui são apenas algumas, poucas informações sobre o que o Novo Testamento traz sobre este assunto. Operação, inteligência, o que pode fazer, o que pode tocar, o que não pode. Então tem 3 estágios, irmão. Preste atenção nisso. 3. Diga comigo, influência. Diga, influência. Diga, opressão. Opressão. E possessão. Número 1 para o 3. Influência, o que é? Rapidamente. Ó, aquela conversa bem contada. Aquela ideia que a Bíblia chama de sofisma. Que parece verdadeira, mas não é. Que parece certa, mas não é. Que vem no pé do seu ouvido, que entra na sua mente, como se fosse verdade, trazendo justiça, e é tudo contra a palavra de Deus. Induzindo você a pecar. Vai lá que Deus vai te perdoar depois, tranquilo. Isso aí, influência. Agora preste atenção. Nenhum ser espiritual, nenhum demônio pode possuir você. Não pode. Ele não pode chegar, 1, 2, 3, pum, peguei, não.
primeiro ele tem que abrir portas. Então ele vai começar com a influência, ele vai começar a jogar pensamentos na sua cabeça, coisas, sentimentos no seu coração. Se você for aceitando aquilo ali, se você for comendo aquilo ali como se fosse verdade, e você coloca aquilo como prática da sua vida, e os seus pensamentos vão sendo alterados, seus sentimentos também já vão para o beleléu, e você vai absorvendo aquilo ali, chega o número 2, que é a opressão. Onde todos, o que é opressão? Aquilo, por exemplo, irmão, um crente, um cristão pode ser oprimido? Sim, pode. Jesus foi. Mateus 4 e Lucas 4. Jesus está no deserto, Satanás vem na frente dele e começa a fazer o quê? Começa a dar choque com eles, na onde? Na mente. Manda pedra transformar em pão, se livra disso, sai fora disso, você não é o filho de Deus? Pode pular, não vai te acontecer nada. Ele começa a empreender uma pressão espiritual na sua mente. A mente é o campo de batalha, irmão. A mente, aqui ó. Se isso daqui se eu cair, já era. Sua mente não pode desligar. Quando Jesus fala orai e vigiar, eu já falei, né? Fica assim, ó. Tem gente que pensa orar e vigiar a vida dos outros. Assim, ó. Tô vigiando, pastor, tô vigiando. Tô vendo? Não. Vigiar é a mente alerta. Mente atenta, mente ligada, mente não pode desligar, irmão. Vem aquele ditado velho, antigo, mente vazia. Muito verdade isso. E não somente vazia, como improdutiva, como mente parada, mente ociosa, mente passiva. Esta é a porta. Ele vai começar a influenciar e vai encontrar uma mente passiva, um lago. Eu aceito qualquer pensamento, aceito qualquer conselho, aceito qualquer palavra, bota o filme de terror, bota o que for. Eu estou recebendo, a minha mente passiva, quietinha, é um receptor, eu estou recebendo tudo aquilo ali. Ó. Aí eu vou começar a ficar oprimido. Não sei quantos de vocês talvez já aconteceram isso. Você está no meio do dia, você começa a se sentir mal. Você começa a ficar assim, ó. Você começa a ficar cansado demais, sono demais, vem desespero, não sabe de onde. Tem vontade de chorar, de não sabe de onde. E não é porque você é sensível, né? Você é um homem sensível. Não. Tem alguma coisa errada. A pessoa começa... Muitas vezes a pessoa, nesse estágio, ela quer se isolar. Grande erro. Então, entra na influência. A mente sua passiva aceitou, passa na opressão. Aceitou, aí vem a possessão. Onde aquele espírito invasor toma a sua mente, toma o seu raciocínio e toma o seu corpo. É o que acontece com muitas pessoas. Então, muitos cristãos, gente de igreja que eu já vi, muitas vezes vai no retiro, vai na imersão total, e essa coisa toda, e podem ficar possessos de espírito, mas não é todo mundo que fica, viu, irmão? E não é toda pessoa que está possessa que vai ficar fazendo aquilo lá. Às vezes vai embora da pessoa sem fazer nada. Mas a pessoa estava sendo oprimida. A pessoa estava sendo pressionada a quebrar todos os vínculos dela com Deus. Pense em você, comece a pensar em você. Olhe somente para você. Quantas vezes você, sabendo a verdade, sabendo certo, vem um nível de questionamento e de luta tão grande na sua mente, você já sabe o que você tem que fazer. Você já sabe a palavra, você já sabe que o Espírito Santo está ali. Não, filho, não. E aí vem aquela luta, aquele questionamento com uma segunda opinião. Essa segunda opinião é a opressão. Porque ela quer te tracionar e te trazer para a vontade de um outro Deus. E aí, quando você começa a viver a vontade desse outro Deus, você já está vivendo na prática do pecado, você já quebrou a sua aliança. E quem vive na prática do pecado, vive em legalidade. O que é legalidade? Eu dou autoridade para ele entrar. Por isso a Bíblia diz, irmão, lá em Efésios, não dê lugar ao... Para quem é que Paulo escreveu aquilo? Para as pessoas do mundo? Escreveu para a igreja de Éfeso, para a igreja. E ele falou, não dê lugar, não dê. Porque é possível que o crente
relapso, relaxado, descuidado, bobinho, vai cedendo a mente dele, palmo a palmo, ele vai cedendo a mente, vai cedendo os pensamentos, vai cedendo, vai abrindo espaço, abrindo o coração, e alguém vai lá e toma você, guia você, e entra. E para deixar isso bem claro, você vai ver, irmãos, o caso de Judas. João 13, Lucas 22. A Bíblia diz em Lucas 22 que Satanás entra dentro de Judas e movimenta a vida de Judas de uma tal maneira. Por que movimenta a vida? Por que não pegou Mateus? Por que não pegou João? Por que pegou Judas? Porque Judas já vinha num caminho de legalidade. Judas já estava abrindo o bico faz tempo. Judas já estava roubando, você lembra, irmão? Já estava roubando Jesus. Judas começava a reagir contra as coisas que Jesus estava fazendo. Aquela mulher pecadora quebrou o vaso de alabastro, começou a ungir os pés de Jesus. O que Judas falou? Para que fazer isso? Que desperdício. Vamos dar o dinheiro para os pobres, olha. Coisa, né? Olha que coisa reta que esse homem falou. Olha que coisa digna que esse homem falou. Outra linha diz assim: Judas não estava querendo ajudar pobre coisa nenhuma. Ele sabia que se aquele dinheiro caísse no gasofilácio, ele ia lá e... Judas foi dando passo a passo a mente dele, foi emprestando passo a passo o coração dele, para chegar num momento lá na frente, Satanás poder olhar e falar assim: agora você é meu, você tem andado comigo, você tem aceitado a minha voz, você tem dado lugar passo a passo, milímetro por milímetro, e agora você é meu. E ele foi lá e entrou em Judas, e Judas foi lá e fez um negócio de 30 moedas para atrair o Senhor Jesus. Você pensa que Judas, pode procurar, irmão, Judas não espumou pela boca, Judas não mudou a voz, venha Jesus agora, não mudou. Judas não caiu no chão, Judas não andou pelado, Judas continuou a mesmíssima pessoa, interagindo, falando, no meio dos discípulos. Só tinha uma pessoa que sabia quem era: Jesus. E na noite lá da Santa Ceia, da última ceia, Jesus fala: o que tiver que fazer, vai e faz. E a Bíblia diz que, já tendo posto Satanás no coração de Judas para o trair, ele foi lá e traiu. Atos capítulo 5, Ananias e Safira. Veio Barnabé fazendo oferta, ele também, não, vamos fazer também. A Bíblia diz no versículo 3 de Atos 5, versículo 3 e 4, que Pedro, o apóstolo Pedro, a hora que ele encontra Ananias, ele fala assim: ó, Ananias, por que você permitiu que Satanás entrasse no seu coração para você mentir contra o Espírito Santo? Você vai morrer agora, cara. Você morreu. Então, aqui tem uma coisinha. Por que você permitiu? Por que você deixou que Satanás entrasse no seu coração para você mentir? João 8,44, o pai da mentira. É muito estranho, né, irmão? Como o diabo tem enganado muita gente. Muita. Parece que na igreja a única coisa que é pecado são pecados sexuais. Pecado sexual não tem lugar mais. Pecou com alguma coisa sexual, você vai ser banido. Você vai virar bode expiatório. Vamos mandar você, sobe daqui. Mas mentira, tudo mente. Inveja. Então, inveja, orgulho. Quem me orgulho? Isso é, todo mundo é. Inveja, mentira e orgulho. Os 3 pecados das profundezas do coração de Satanás: inveja, mentira e orgulho. E passa aqui, ó. Não. Agora, ele beijou, ele transou. Arranca, mata. Some com esse rapaz da igreja. Some com essa pecadora, com esse pecador. Mas e os mentirosos? Mentirosos não mente. Isso aí, filhos do diabo. Não. Está entendendo, irmãos? Olha o que Pedro diz: Satanás entrou no seu coração, Ananias, e fez você mentir contra o Espírito Santo. Por isso que a Bíblia diz: deixe o cristão, deixa a mentira, fala a verdade um ao outro. Porque se nós, irmãos, continuarmos contando as nossas mentirinhas, aquela mentirinha que você acha que não faz mal para ninguém, a mentira não faz mal para ninguém, faz para você. E Deus te ama. Amém? Veja,
A Bíblia diz, irmãos, em Efésios, que nós temos que levantar o escudo da fé para apagar os dardos inflamados do maligno. Você já leu? O que é dar? Significa, irmãos, que essas criaturas, elas não param de atacar você. Acorda. Escudo da fé tem que estar em pé sempre. Capacete tem que estar a armadura do Espírito tem que estar em você sempre, irmão. Não arranca, não tira, não deixa de lado, não dê lugar, não dê espaço na sua mente. Sabe aquele negócio? Vou de ônibus daqui para Moreira César, colocar um fone no ouvido, fechar os olhos, pensar em todas as bobeiras. Aí vem pensamentos, e vem. Pensamentos capciosos, pensamentos sexuais, e a sua mente viaja. E você está ali dando busão, dando uma risadinha. Né? E as pessoas falam, nossa, esse menino é louco. Essa menina é louca. Você sabe. Isso aí é influência e opressão. Vai dando lugar para isso. Vai dando. Vai dando lugar para você ver onde vai parar isso. Ele vai derrubando, irmão, palmo a palmo, centímetro a centímetro, as barreiras da sua mente. Por isso que a sua mente não pode ficar passiva. A Bíblia diz em 2 Coríntios 2 que nós recebemos a mente de Cristo. A mente de Cristo. O que é a mente de Cristo? Tem um monte de versículos decorados. Por favor, não tem nada a ver. Mente de Cristo é a mente transformada pelo Espírito. Mudada pelo Espírito. Não é uma mente cheia de informação sobre Bíblia. Não é. É uma mente transformada, sobrenaturalmente. Você vê a igreja hoje, como eu estava falando hoje de manhã, você vê a igreja hoje, a maioria dos testemunhos de crente é o quê? Irmão, vem dar um testemunho. Então, como diz o pastor, eu roubava, eu não roubo mais. Eu matava, eu não mato mais. Eu se adulterava-se, e eu não se adultero mais. E a igreja, e agora, irmão, o que você faz com essa nova vida? Não, eu só deixei de fazer. A nova vida de Cristo é deixar de fazer pecado e começar a produzir frutos. Não é, eu pecava e não peco mais. E agora, vocês fazem o quê? Nós não fazemos nada, só reunimos domingo. Isso não é a mente de Jesus, irmão. A mente de Jesus é cheia de toda a criatividade celestial. A sua mente borbulha ideias de salvação, ideias de restauração, ideias de nova vida para você e para um monte de gente. Não a mente cimentada, não a mente passiva. Sua mente é ativa, porque Deus está dentro de você. Não existe a possibilidade de um Deus estar dentro de você, o Espírito Santo, e você não pensa em nada. Isso eu quero dizer, mas isso é pecado, porque a cada um aqui foi dado talentos. A sua mente, a sua inteligência, a sua inteligência humana, unida ao Espírito Santo, no calibre certo, na direção certa, você pode produzir cada coisa, irmão. Você pode ter cada projeto. Eu tenho certeza, irmão, que tem um monte de projetos fantásticos sentados bem aqui na minha frente. Eu tenho certeza que você já recebeu direções de Deus sobre projetos de salvar tanta gente, de mudar a vida de tanta gente, de mudar comunidades inteiras. E você está enterrado com esse troço aí na sua cabeça. Desenterra isso em nome de Jesus. Tem salvação de gente no meio. Você vai à comunidade, né? A igreja ela é enganada. O espírito de engano ele vai passando, ele vai como Ananias e Safira. Vamos fazer, é grande, é grande. Daqui a pouco começa a vir uma ideia. Não, rapaz, não seja tão grande, não se envolve tanto. Fica na boa, fica na sua. Vai na igreja domingo, está muito bom. Não, irmão, não está bom. Deus quer a sua vida. Deus quer trabalhar com a sua mente, com o seu coração, com os seus braços, com as suas pernas. Seja você quem for. Antigo convertido, novo convertido, visitante, seja você quem for. Deus quer trabalhar com você, irmão. Acredite nisso. Deus te deu uma inteligência tão prodigiosa que nenhum computador pode chegar ao raciocínio, o que é o raciocínio do ser humano. E o Espírito Santo ainda movimentando dentro da sua mente, dentro do seu coração. Projetos. Que em nome de Jesus nasçam muitos projetos aqui. Que o Satanás não venha roubar nada. Não venha derrubar a sua mente, tornar a sua mente uma mente passiva. Uma mente que ele pode possuir, que ele pode mexer, que ele pode entrar. Veja, irmãos, eu acho que o pior tipo de possessão não é a que o cara cai e espuma a boca aqui na frente, é a de Judas. Ele está quietinho.
Ele está quietinho aqui, oi, tudo bem, irmão? Ele interage, ele paga conta, ele trabalha, mas ele é um ser dominado pelo mal. Isso é o pior. Porque ele estava no meio dos discípulos e ninguém sabia. Se não fosse Jesus falou, você vai e faz o que está no seu coração. Ele ficaria ali. Nenhum dos discípulos discernia ele. Nós temos que se preocupar com esse tipo de possessão. Porque às vezes a igreja hoje está muito mística, ela está muito lançada a esse tipo de coisa de cair, aquela coisa, aquele barulho todo, as pessoas, tá. Eu estou mais preocupado, muito mais com o outro, de pessoas que interagem, mas o coração dele é maligno, a mente dele é tomada, as atitudes dele são contra a palavra, e ele sabe, mas ele está influenciado. A mente dele não produz nada. Produz nada, nenhuma ideia. Irmãos, esse lugar, ele é e tem que ser o celeiro de ideias que vem de Deus. Eu sei que vocês têm um monte de projetos, de coisas gigantes, irmão, para mudar comunidades inteiras. A palavra evangelho, quer ver? A palavra evangelho quer dizer boas notícias. Você chega numa comunidade carente de Pindamonhangaba, carente. Primeira coisa que o crente quer fazer é o quê? Vamos à igreja, vamos abrir a igreja, aleluia. E aí aluga o ponto, e tal. E aí bota os irmãos lá, playback na galera, e tal. E fogo puro. E aquelas pessoas ali, assim, muitas vezes assim, ó. Pessoas simples. Estou falando que eu já vivi muitas vezes, irmão. Pessoas simples assim dentro da igreja, simples. Roupa surrada, sem dinheiro, cheio de dívidas. Aí agora vem para frente que Deus vai mudar a sua vida. 6, 4 aqui, 6, 5. Eu boto a mão na cabeça da pessoa, e chacoalha a pessoa, fica com medo assim. Ele está começando a ser oprimido pelo pastor. O que você acha que evangelho significa numa comunidade assim? Boas novas. Irmãos, nós temos que abrir a nossa mente para ouvir o Espírito Santo. Como é que eu mudo a história de uma comunidade carente em Pindamonhangaba? Abrindo um monte de outras igrejas? Não. Ou talvez sim, mas depois. Ou sim, diferente. Vamos pegar uma sala lá naquela comunidade. Quem sabe bastante matemática aqui? Vem para cá. Quem dá aula de português? Pode dar, vem para cá. A gente quer que aquela comunidade de pessoas que a gente fala, essas comunidades aqui tem maldição de Satanás, e soca culto de libertação, sexta-feira forte, escambau a 4, lá. Mas aquele homem que está na primeira fileira, ele é um analfabeto, ele não sabe ler. Você pode fazer 1 bilhão de oração para ele, não vai conseguir um emprego melhor. A gente tem que parar com isso. E tem que entender, cara, o milagre sou eu. Então eu vou lá, eu vou orar. Vou sim. Mas depois eu vou dizer, cara, mas eu vou orar por você, eu vou profetizar sobre você, eu vou lançar a palavra de Deus sobre você, vou orar por você, mas eu, depois da oração, quero me tornar a resposta de Deus para a minha própria oração. Você é a resposta de Deus para a sua própria oração, muitas vezes. Então como é que a gente se transforma espiritualmente no lugar? Vou ensinar o pessoal a ler. Quantas vezes muitas vezes com os irmãos em comunidades carentes de Pinda, a gente chegava lá, queria fazer culto, as pessoas não sabem ler a Bíblia. O que não vão fazer? Pessoas que não tinham almoçado e nem jantado. Pessoas com problemas familiares tão agudos. Aí eu chego lá, quero fazer um culto, e falo que está todo mundo endemoniado. Gente, isso é uma maldade. É uma maldade nossa. Não é isso. E se for, eu acredito que a luz que brilha para eles é muito mais do que a minha mão na cabeça das pessoas. É preciso continuar. É preciso continuar. Jesus pegou os discípulos por 3 anos para que eles fossem que eles eram. Pindamonhangaba está precisando de um povo que seja usado por Deus para libertar os cativos. Mas talvez a prisão espiritual que ele está é o analfabetismo. E daí? Que oração que você vai fazer? Deus, em nome de Jesus, vai entrando toda a letra agora, A, B, C, D, vai entrando, G, H, I, J. Entra agora o J está querendo entrar. Pega! Está cheio de talento aqui, está cheio de luz de Deus aqui.
Está cheio de luz para libertar as trevas de ignorância. A igreja é a agência de libertação na terra, irmãos. O que você sabe fazer? Uma vez uma senhora, a irmã Ruth, eu nem sei se ela está viva ainda. Está viva? Aquela mulher vai enterrar eu, rapaz. Ela tem mais de 1000 anos, aquela mulher. É uma mulher de Deus, uma senhora de idade, mas de Deus. Quando eu comecei, ela já estava com Matusalém junto, na idade. Sabe aquelas vozinhas, aquela vozinha mais agradável que você pode imaginar? É uma delícia aquela mulher. Muito senhorinha. Uma vez eu estava falando na igreja sobre isso. Um monte de jovens, um monte de gente com um monte de coisa para dar. Todo mundo foi embora, veio ela assim. Eu queria falar uma coisa com você sobre isso aí que você falou. Eu falei, pode falar, irmão. Assim, eu não tenho muito conhecimento de nada, não sei ajudar as pessoas, eu só sabe fazer o quê? Eu sei fazer pano de prato. Eu falei, então a senhora pode fazer um negócio com esses panos de prato, fazer não sei o quê. Você acredita que ela acreditou? Ela morava no Beta, não sei se mora ainda até hoje no Beta. Saía a pé do Beta, ia lá no Feital, viu o preguiçosaiada aí, ó, que tá aí, que não posso andar daqui ali. Perna. Ela tem 18 anos, rapaz. Isso é espírito também, vamos sair esse espírito de vagabundagem, em nome de Jesus. Ela foi, chegou lá no negócio do Feital, conversou com o cara e falou assim, autoridade, essa autoridade, quer ver? Ela falou assim, cara, assim, ó, é o seguinte, filho, velhinho com autoridade, chegou, é o seguinte, filho, quero fazer um projeto aí com as mulheres do bairro de fazer artesanato, pano de prato, aquela coisa. Você lembra disso aí? O cara olhou para ela assim. Vai falar o que para ela? Tá louco? Deus está com ela, rapaz. Tá bom, abriu. Ela começou lá, não fez propaganda, não avisou na rádio, não fez nada. Começou a chegar uma mulher, outra, e outra senhora, e outra. Lotou. Em determinado momento ela falou assim, vou ensinar vocês a fazer pão de prato, vou ensinar vocês a fazer esse negocinho na garrafa, vou ensinar vocês a fazer aquele negocinho com biscuit, né? Que é trem lá, não sei, Durepox. Hein? Biscuit. Mas antes vamos orar o Pai Nosso aqui. Aí todo mundo, Pai Nosso, Pai Nosso é Pai Nosso não. E ela começou a falar de Deus, devagarzinho, entre uma linhada e outra. As mulheres começaram, essa veinha de Deus. As mulheres começaram a abrir as vidas. Isto é luz de libertação. Isso é libertação. E aquelas mulheres começaram a ter uma renda para levar para casa, que as pessoas precisam comer, gente. As pessoas precisam aprender a ler. E como diz Mário Quintana, quem vai falar de Mário Quintana aí? Levanta a mão. Alguém sabe quem é Mário Quintana? Temos uns universitários ali atrás. Mário Quintana disse, agora você vai apanhar e eu quero bater mesmo. Mário Quintana disse assim, ó, analfabeto não é quem não sabe ler, é quem sabe não ler. Viu? Porque o analfabeto, ele está preso numa limitação que lhe foi imposta. Você não está preso. Mas você se faz prisioneiro. Precisa de libertação. Precisa da luz de Deus. Então, irmão, você não pode ser casinha de demônio. Você não pode viver com a sua mente assim, ó. Ai, cara. Oh, glória a Deus. Ah, Jesus. Oh, ai, gostoso. Você está aqui nesse lugar para ser desafiado. Sabe qual que é a minha oração sempre quando eu vou vir aqui? Deus me usa como instrumento de desafiar esses caras. Eu quero botar o dedo assim. Porque essa cidade precisa de libertação. Seus amigos precisam de libertação. Precisam da luz de Deus que você já tem. Mas para isso começar, ninguém pode libertar alguém se alguém está preso junto com ele.
Você não pode libertar se você não é liberto. E a primeira, mas eu não estou endemoniado. Talvez você não está mesmo. E em nome de Jesus, eu creio que a grande maioria aqui não está possesso, não está. Mas já está sendo influenciado a manter a sua mente calma, a não se envolver, a ficar quietinho e a vir no próximo domingo. Esse domingo é esse, ó. Não se envolva, hein? Não se mexa. Rapaz, cuida da sua vida. Que isso? Que isso, rapaz? Sabe essa voz? Talvez você já está cedendo a ela há muito tempo. E pessoas na sua casa não podem ser libertas, porque a sua mente está passiva. A grande maioria dos cristãos hoje não ora. Como é que eu vou vencer? Você falou tudo isso, termina logo esse negócio. Como é que você vai vencer tudo isso? 2 de Coríntios, capítulo 10. As armas do nosso exército não são carnais. São poderosas em Deus para destruir as fortalezas que estão formadas dentro da nossa mente, anulando toda mentira de Satanás e tudo aquilo que se levanta contra o conhecimento de Jesus Cristo. Tudo na sua mente que tem se levantado contra o conhecimento de Jesus e contra aquilo que Deus tem chamado você para fazer é maligno. E talvez você tenha sido suscetível a esses pensamentos. Ou a outros, como, eu tenho tantos problemas, como é que eu vou ajudar o outro? Talvez você vai morrer com os seus problemas, sem saber que a chave de muita libertação é começar a ajudar o outro. Talvez você feche os olhos, pastor, mas você não conhece a minha vida, olha o paredão, olha a minha vida de problema, meu Deus. Irmão, o problema todo mundo tem, agora tem uma coisa. Sabe uma das maneiras mais fáceis e mais poderosas de você diminuir o paredão dos problemas que se levantam contra você? Conhecer problemas de outras pessoas que são maiores que ele. Aí você vai ver como você é feliz, como você é abençoado, como Deus já tem te dado tudo, e a gente vem para a igreja pedir mais. Deus me dá mais uma coisa, mas filho, saúde, tem, casa, tem, esposa, família, tudo, tem tudo, filho, você está pedindo mais do que? Irmãos, termino com isso. Fique de pé em nome de Jesus. Deixe sua Bíblia na cadeira. Feche seus olhos, feche. Põe a mão no seu peito. Feche seus olhos. Vamos fazer uma oração. De verdade. Mas não uma oração que vai resolver tudo no fim do culto, irmão. Por favor, vamos tirar isso da nossa cabeça. Mas uma oração que vai iniciar em você um movimento de santidade. Uma oração que vai iniciar em você atitude de não aceitar mais uma mente oprimida, uma mente vazia, uma mente dominada, uma vida possuída de desejo, de carne, de um monte de coisa. Em nome de Jesus. Feche seus olhos, põe a mão no seu coração. Põe a mão no seu coração em nome de Jesus. Põe a mão no seu coração em nome de Jesus. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Põe a mão no seu coração, põe a mão no seu peito. Feche os olhos, ore. A igreja não é um espetáculo para as pessoas verem. E nem tampouco os doentes, ou os presos, ou os contaminados, são espetáculos de fim de culto, para a gente ver se está dando certo ou não. Ore por você agora. Deus, a minha mente é do Senhor. A minha mente, ó Deus, é do Senhor. A minha mente é do Senhor, é do Senhor, é do Senhor a minha mente. O meu coração, a minha mente é do Senhor, é do Senhor. É do Senhor a minha mente. Senhor Deus, em nome de Jesus,
todo espírito que está oprimindo a igreja do Senhor, Pai.